Boa noite. Estamos aqui neste momento, pela misericórdia de Deus, querendo trazer aos vossos corações, do coração de Deus para o seu coração, uma mensagem gloriosa da palavra de Deus. Seja abençoado e também receptivo ao que Deus tem para lhe dizer nessa ocasião. E o que eu quero ler nessa noite, nesse momento, nessa oportunidade, um texto da palavra de Deus em Efésios 2:8, um versículo bastante conhecido que diz: aleluia. Versículo 8 do capítulo 2. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de Deus. Isso não vem de vós, perdão. Vem de Deus, é dom de Deus. Vamos começar de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui então está revelado, aqui está o segredo, a forma como você pode ser abençoado. E o que nós queremos falar exatamente é sobre graça. O que significa a palavra graça? A palavra graça significa um favor de que não merecemos. Desde o começo da humanidade, quando Deus colocou aquele casal Adão e Eva no paraíso, a graça de Deus ali já havia sido revelada. Porque Deus dissera para aquele casal, dissera para Adão, que se ele desobedecesse a sua palavra, a sua voz, então certamente eles seriam penalizados. Certamente morrereis, disse Deus. E ambos pecaram. E quando pecaram, certamente foram banidos ali do paraíso. Mas mesmo assim, eles alcançaram a graça de Deus, porque Deus o redimira. Eles perderam a inocência e perceberam que estavam nus. Deus fez vestes para ele, cuidando, ali demonstrando a graça de Deus, a bondade, a misericórdia. E você também pode ser alcançado com essa graça benéfica que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o homem determinou se distanciar de Deus. Então a raça humana passou a ser pecaminosa, não obedecendo aquilo que Deus dissera. E para que o homem pudesse ser feliz, tem que obedecer a palavra de Deus. Perderam a bênção, mas assim mesmo Deus teve misericórdia e o redimiu. Por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, quando nascem, recebem a natureza adâmica. O salmista no Salmo diz que em pecado foi concebido, iniquidade gerou, deu à luz a sua mãe. Então, essa é a situação de todo ser humano. Por isso, Jesus Cristo um dia veio, conforme diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 3, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos são alcançados por essa graça, por esse favor de Deus, que custou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que era necessário o derramamento de sangue. Então, para que você possa ser salvo, ser abençoado, você tem que abraçar essa graça, receber essa graça, esse favor de que nós não merecemos. Mas a Bíblia é clara ao dizer, pela graça sois salvos. Só por isso, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não é pela sua bondade, não é pelo seu mérito. O ser humano se veste com a capa de religião. Procura de todas as formas se justificar, ser religioso. Muitas vezes tem um bom comportamento, ser bem quisto, ser louvado. Entretanto, isso não vai te salvar, porque a justiça do homem não vale nada diante de Deus. Aqui é bem claro dizer, pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. O único elemento chamado fé. E o que é a fé? Exatamente o que é a fé. Existem dois tipos de fé, a fé natural e a fé espiritual. Mas você precisa, para alcançar essa bênção, a graça de Deus, ter fé. E Hebreus descreve o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova daquilo que se espera. E no versículo 6, no mesmo capítulo, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que tem fé, tem que crer na existência de Deus. Primeiramente, crer na existência de Deus, que Ele existe. Ele está no comando, Ele está no controle. Aleluia! E a segunda coisa, também crer que Ele é galardoador. Significa que Ele vai te conduzir, te abençoar, que Ele é um Deus pessoal. Que Ele está presente, Deus está aqui agora. Você pode senti-lo? Através da sua palavra. Deus está falando ao seu coração.
Então é por meio da fé. Sem a fé jamais você pode agradar a Deus. Sem a fé você não pode ser salvo. Por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha fé. Creia na palavra. Creia que nesse momento Deus está falando com você. A graça de Deus alcança você. A graça de Deus salva você. Você vai ser feliz. A graça de Deus te leva para o céu. Porque não existe outro método, outro meio, não existe outro caminho, não existe outra solução. É só pela graça. E a graça de Deus, aleluia, se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E por onde veio essa graça? Essa graça veio pelo que Jesus padeceu na cruz. Ele veio, o verbo que era Deus, se fez carne, Jesus, o verbo, para morrer na cruz, para te salvar. E ele realizou tudo ali no Calvário. Deus não precisava fazer nada disso. Mas como ele é misericordioso, e quando as pessoas dizem, nós somos todos filhos de Deus, está errado. São criaturas de Deus, porque o homem determinou pecar, se distanciar de Deus. Para isso, Jesus veio, o Adão espiritual, para te unir a Deus. Para que você fosse abençoado. Veja bem, não é pelo seu mérito, nós não merecíamos. É só pela bondade de Deus, é a graça de Deus, é um favor que você e eu não merecemos. Então não rejeite a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, a salvação que vem de Deus. O Tito 3:5 diz assim, não por obra de justiça que houvéssemos feito. Está vendo? Não é mérito, mas segundo as suas misericórdias, nos salvou, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo de Deus. Então tudo provém dele. Receba essa graça, porque Deus é bom e é misericordioso, Ele quer te salvar. Ele quer entrar na sua vida. Como está o seu coração? Talvez você tenha reclamado e dito, não é verdade que você não é bem sucedido, que você é esquecido, que você não se deu bem, mas essa não é a realidade. Deus está olhando por você. Deus conhece você, conhece a sua vida. Ele sabe de tudo sobre você. Agora depende de você, de aceitá-lo, de recebê-lo, de abrir a porta do seu coração para receber essa graça divina, esse favor, a salvação. Você quer ser feliz? Mas você precisa abrir a porta do seu coração. É uma determinação sua, porque Deus, quando colocou o homem ali no Éden, Ele deu o livre-arbítrio, o poder de decisão. Você faz aquilo que quer. É uma responsabilidade sua. Se você quiser trilhar por esse caminho, a porta está aberta. A graça de Deus se é manifestado a todos, você está incluso. Mas depende de você. Você quer a graça de Deus? Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? É uma decisão sua. Se você disser, não, Deus nada pode fazer por você. Então Ele está fazendo hoje. Ele está ao teu alcance, através dessa mensagem, dessa palavra. Amém? Então seja receptivo à palavra, seja agradecido. Deixa Cristo entrar no seu coração. Veja o que Ele fez, o quanto padeceu para te salvar, porque Ele te ama. É o amor de Deus. Amém? Tudo pela bondade e misericórdia de Deus, porque nada somos, nada merecemos, e sem Ele, nada podemos fazer. O seu mérito nada vale. Pela graça sois salvo. Simplesmente isso, só pela graça, só pelo favor de Deus. Deus está te concedendo essa bênção simplesmente porque Ele amou, Ele é misericordioso. Isto não é de você, não é da sua bondade, não é da sua religiosidade, não é porque você pratica boas obras, não é nada disso. Todos estão inclusos, todos pecaram, todos precisam dessa graça. Independente do que somos, é a misericórdia de Deus. É Ele que nos justifica a palavra. Então aqui agora, você tem a oportunidade de ser feliz na sua vida. Que a graça trouxe a salvação. Você precisa da salvação para ir para o céu. Porque o mundo está perdido. Então precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, você está na condenação. Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então você precisa crer. Você precisa ter fé que esse Deus é real e que Ele está aqui para te abençoar agora, neste momento, através da palavra. Você crê? Se você crê no que foi dito, abra a porta do seu coração. Aonde você estiver, você pode até se ajoelhar. Se você está andando no carro, pare agora, neste momento, a ouvir essa mensagem através desse áudio. E ore comigo e diga, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, eu creio na Tua palavra, e agradeço porque a Tua graça, ela alcança todos nós. Eu quero recebê-lo, quero ser salvo. Entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Entra na minha família.
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aproveitando o momento, dando continuidade ao áudio que agora acabaram de falar, nós queremos fazer um apelo a todos quantos estão nos vendo, nos ouvindo nesse áudio, que se inscrevam. Nós estamos iniciando esse trabalho. Como todos podem ver na nossa retaguarda aqui, essa placa com os dizeres Cruzada Mundial de Evangelização. É isto mesmo, nós queremos alcançar cada vida do planeta, é o ídolo de Jesus. Se você quiser fazer parte desse processo, dessa grande causa nobre, contribua. Nós temos informação sobre a nossa chave Pix, tem o nosso telefone, caso queira uma palavra de oração. Inscreva-se também para nos ajudarmos nesse projeto, meu irmão, minha irmã. E nós estamos orando e juntos vamos fazer essa grande obra. E eu quero finalizar dizendo, citando o versículo lá no Velho Testamento, em Crônicas 29:5, que diz: ouro para os vasos de ouro, prata para os vasos de prata. Quem hoje está disposto a oferecer a Deus voluntariamente, então que Deus toque o seu coração e seja um contribuinte, e seja um ajudador dessa causa nobre. Vamos evangelizar o planeta. E nós ficaríamos muito felizes em você se inscrever também, nos ajudando nesse canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.